Saudações, amados teófilos. Eu vinha trazendo no site bibliadecifrada.com.br, eu vinha trazendo a história bíblica na linha do tempo. Mas dei uma interrompida porque um teófilo me pediu para falar mais a respeito do dízimo. Semana passada já gravei um vídeo anterior a esse. Se vocês forem no site bibliadecifrada.com.br, vocês vão ver o vídeo, o dízimo de Malaquias. E esse está sendo o dízimo de Malaquias 2. Aquele ficou meio confuso porque eu preparei uma ementa para a nossa reunião em Hangout, que é todo sábado, a partir das 20 horas. Todo sábado, a partir das 20 horas. Se você for no site escoladeteofilia.com, que inclusive fica nos comentários, eu deixo o endereço dos meus dois sites. Lá vocês, quando dá 20 horas, vocês vão ter um link para encaminhar para a página do Hangout ou videoconferência. Então eu tinha preparado para falar na videoconferência que o tempo era muito maior. No final, a minha programação fez um vídeo muito confuso, muito conturbado. Mas agora eu preparei melhor para caber nos 30 minutos. Então vamos começar. Nós vamos falar do dízimo. A origem da palavra, a origem etimológica de dízimo é do latim décimos, decumus, a um décimo, décima parte, derivado do numeral latino decem, que é 10. E eu sei que isso aí muita gente já sabe, mas é só para, se tiver uma ou outra pessoa que não estivesse sabendo, ficar informada. Bom, com relação à preparação, toda a liturgia da cristandade, em toda a liturgia do culto, seja missa, seja culto, seja a Igreja Católica ou protestante, como queiram falar, existe um espaço para o ofertório e normalmente são faladas palavras convincentes para que as pessoas deem dízimos e ofertas. Interessante, eu não vim aqui para dizer que o crente não deva contribuir para o sucesso da pregação do Evangelho. Mas, como eu vou explanar aqui, deve ser feito segundo suas posses e não existe nada legal. A lei foi feita para os judeus e lá naquela lei tem o dízimo. A lei de Moisés, feita para os judeus, lá prevê o dízimo. Bom, Malaquias 3 diz o seguinte, o subtítulo do tradutor diz o seguinte: devemos roubar o Senhor, não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Versículo 7 em diante. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a seu Deus, a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava errado, Malaquias? Não. Ele não estava errado, porque ele estava vivendo na lei de Moisés. Ele estava vivendo na lei de Moisés. Então tinha que ser cumprido a lei. Agora vamos em Mateus capítulo 5, onde Jesus Cristo fala sobre a lei. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele cumprir. Ele não disse que nós cumpriríamos. Ele cumpriu em nosso lugar. Ele nasceu judeu, morreu judeu, com todos os ritos da religião judaica. Depois da morte e ressurreição dele, é que ele aparece para Paulo e envia Paulo para os gentios, que são as pessoas que não são judias da face da terra. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Depois, no mesmo livro de Mateus, lá no capítulo 22, a partir do 36, um fariseu faz uma pergunta para ele, para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós estamos vendo uma substituição. Ele resumiu em dois mandamentos que, no fundo, são três, porque se você amar a seu próximo como a ti mesmo, você tem que amar a si mesmo, né? Porque se você não tiver uma referencial em ti mesmo, você não vai saber como amar o próximo. Agora, em Hebreus capítulo 7, no versículo 18, ele diz, pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se a gente vier acompanhando os profetas, quando voltar à linha do tempo, depois eu vou passar pelos profetas. Os profetas, conforme o tempo foi passando, as profecias vinham no sentido em que o Criador estaria traçando progressivamente um novo destino, uma nova destinação para a legislação do seu povo. Isso aí só estudando mais. Eu não consigo colocar tudo isso em 30 minutos. No livro de São Lucas, capítulo 6, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, verso 38, diz o seguinte, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então, esses dois mandamentos são muito usados na pregação do ofertório. Então, vamos ver aqui.
Origem do dízimo. O primeiro relato do dízimo não era lei. Isso aí foi em Abraão. Abraão está lá há 2 milênios da era cristã. Na época, mais ou menos 1900 antes de Cristo. Então, Moisés escreveu esse livro, Gênesis. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gente, até aí, tá? A história de Abraão, que acontece há mais de 2 milênios antes da era cristã, Abraão viveu naquela época e não era lei ainda o dízimo. Aquilo foi um ato de gratidão. O segundo relato do dízimo ocorreu com Jacó, em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Beer-seba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e de tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. No hebraico seria Bait, casa, Elohim seria o Altíssimo, então Betel. E para trazer para a nossa linguagem latina, ficou sendo Betel. Então, senão lugar, a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Aí vem a coluna de Betel. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar deste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui não é nem gratidão, aqui já é a forma de pensar de Jacó. Jacó, nesse momento, ainda não tinha despertado espiritualmente. Ele, na verdade, está fazendo uma promessa, uma negociata, mas ainda não era lei. Ainda não era lei. Deuteronômio, capítulo 14. Os dízimos para o serviço do Senhor. Mas não desampararás, a partir do verso 27, mas não desampararás o levita
que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então preste atenção, o dízimo foi criado, se tornou lei na lei de Moisés, nos 613 mandamentos. O dízimo não está em um dos 10 primeiros mandamentos, o decálogo, ele está no meio dos 613 mandamentos que Moisés escreveu na Torá, que é o nosso Pentateuco, que é 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses 5 livros são a Torá de Israel. Isso aí valida bastante a Bíblia, porque ela é aprovada por 3 grandes grupos: os judeus, os católicos e os protestantes ou evangélicos, como queiram. Agora, em Mateus 51, na morte de Jesus Cristo na cruz, ocorre o seguinte. Eu estou passando para vocês os detalhes de um versículo, mas vocês indo na Bíblia, vocês podem ler o que vem antes e o que vem depois. É isso que eu aconselho a se fazer para vocês não serem enganados. Então, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Isso aconteceu no momento em que Jesus Cristo morre na cruz. Marcos capítulo 15, a mesma coisa. Isso aí já é a história contada por Marcos, o Evangelho de São Marcos. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Lucas, Marcos é 38, o versículo. Lucas, versículo 45. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. Bom, agora vamos a Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Estes são os mandamentos de Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e não faça porquanto tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E pode usar a negativa também. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Porque esta é a lei e os profetas. Está substituído os dois pactos. Lucas, capítulo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Agora vamos a Apocalipse. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, a partir do versículo 12. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, veste de sacerdote, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força.
Essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. Tem até uma passagem numa das cartas de São Paulo que ele diz que a palavra de Deus, fazer sem estar lendo, minha memória não alcança. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os intentos do coração. E não há criatura que não se torne manifesta na sua presença. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, que é o mundo dos mortos. Agora vamos em Apocalipse 5, versículo 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O número 7 significa infinito. E é usado o prefixo oni, onipotente, onipresente, onisciente. Então vamos lá. Tinha 7 chifres, chifre é poder, onipotência. 7 olhos, onisciência, e que são os 7 espíritos, onipresença. A gente está presente em tudo, em todos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. A partir do verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Continuando o versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, o povo comprado de sua propriedade, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não é dízimo que nós estamos falando? Por que está citando tudo isso? É porque o dízimo ele foi feito para sustentar o sacerdócio levítico. Os descendentes da tribo de Levi é que eram ocupados com o templo e com as coisas de Deus e não tinham outra ocupação. Então era necessário que as outras tribos, as outras 11 tribos, dessem o suficiente para eles sobreviverem. Mas os dízimos também, como já foi falado em passagem anterior, era destinado ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, também com a finalidade social, vamos dizer assim, de não deixar ninguém passar necessidade. Então, hoje a gente vê líderes, e certos líderes da cristandade, que estão voando de jatinho, tem jatinho próprio, emissora de TV, que não está em nome da igreja, está em nome do próprio,
tanto os aviões quanto a emissora. E então, continuando o verso 10. Vós que outrora nem eres povo e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia e agora a tendes alcançado. Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes obtido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. Só que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eram, como diz assim, históricos. E houve uma fase de transposição, de intermédio, da passagem dos costumes judaicos para as novas leis que viriam a ser o cristianismo. Esses discípulos de Jesus, eles na época não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de nazarenos. Eles eram de um partido, assim como fariseus, saduceus, essênios. Existiam então os nazarenos, aqueles que creram na palavra de Jesus Cristo, mas não se desligavam do culto. Eles são um pouco culpados de se fazer essa confusão com o dízimo aí, e nós acharmos que nós temos obrigação de dar o dízimo. Mas eu diria até o seguinte: todo crente é responsável pelo funcionamento de toda a estrutura para que seja pregado o Evangelho. Eu sou a favor disso. Mas não sou a favor de se ficar lançando dentro de uma caixa chamada gasofilácio dinheiro e mais dinheiro que está se transformando em fortunas e enquanto existem pessoas passando fome. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, essas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Coríntios capítulo 8, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Versículo 1, capítulo 2 carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Daí em diante, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Bom, 28 minutos, consegui passar todas as fundamentações. Então ninguém vai para o inferno se não der dízimo, não existe isso. Você não está entristecendo ninguém, porque nosso Deus é poderoso, é Criador, é o Senhor de senhores, é o Eterno, e Ele não se arrepende, ele não se cansa para ter que descansar, e tudo isso. Embora a Bíblia fale dessas coisas, mas chamamos isso de antropomorfismo. É a forma humana de se dar a explicação do Todo-Poderoso. Então, eu espero que as pessoas que ouviram isso, ao contribuírem com suas entidades, suas denominações, saibam que vocês estão fazendo uma obra de amor. Não estou dizendo para que não dê mais. Não é isso.
Mas escolha uma igreja onde você observa que o pastor não fica milionário, sabe como é que é? Essas igrejas que você está vendo que os líderes são tudo bilionários, realmente você está plantando em terra árida. Se bem que o Senhor, se você na sua inocência fez a contribuição, Ele pode até ter te abençoado pela tua inocência. Mas estes de quem falo vão ter que prestar contas de tudo isso. Então, completei, a partir da semana que vem, volto para a linha do tempo da história sagrada. Então, um abraço a todos, saudações, amados teófilos. E até a reunião de sábado às 8 horas, eu divulgarei nas redes sociais, mas se vocês forem no link escoladeteofilia.com, não tem BR não, escoladeteofilia.com, lá vai ter um link. Esse link só aparece no horário da reunião. Você vai clicar naquele link e vai aparecer na nossa reunião. Até as primeiras 10 pessoas que chegarem vão participar da reunião interagindo comigo. As demais vão ter que ficar esperando alguém sair para ela entrar. Eu faço normalmente uma vigília no sábado, onde eu vou das 8 da noite até, no mínimo, meia-noite de domingo. Se tiver alguém ainda com dúvidas, a gente vai madrugada fora, se for necessário. Então, escoladeteofilia.com, no sábado às 20 horas, vai lá, que você vai ver o link. Vai ser um título dizendo: estamos ao vivo, clique aqui para participar. E então, até mais, até a semana que vem.